Olá, meu irmão, graça e paz da parte de Jesus Cristo. Que alegria poder entrar na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, através do seu smartphone, do seu computador, na tela da sua TV, para podermos falar acerca desse assunto, desse tema, aliança de sangue. Para nós é uma alegria muito grande podermos falar da palavra de Deus, podermos explicar a respeito dela, porque nós somos um povo que amamos. Nós amamos a palavra de Deus, nós amamos os ensinamentos das Escrituras e para mim é uma alegria muito grande ter sido convidado para ministrar essa aula, para poder junto com você aprender um pouco mais a respeito de aliança, essa matéria que transformou a vida de tantas pessoas e ainda transforma, e eu tenho certeza que ela vai mudar o seu entendimento a respeito de quem é Deus, de quem é Jesus, a respeito daquilo que Ele fez por você. Para mim é uma alegria muito grande poder estar junto com você nesse tempo, não somente aqui na nossa igreja, presencialmente, mas agora também através da internet, dos vídeos. Eu não sou muito adepto a esse mundo digital, eu tenho muita dificuldade ainda, mas que bom que tem gente aqui para nos ajudar. O Neto está aqui comigo, ele nos ajudou a montar todo esse aparato para que essa matéria, esse conteúdo chegue até você. Você que não é da nossa igreja, não é da Igreja do Evangelho do Parque Industrial, da Igreja do Evangelho Quadrangular do Parque Industrial, tem também a oportunidade de, junto conosco, aprender um pouco mais dessa matéria e mergulhar na profundidade da palavra de Deus. Para mim, é uma honra poder ser recebido por você, pela sua família, para juntos nós podermos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Essa matéria, aliança de sangue, que nós estamos iniciando hoje, ela vai abordar assuntos diversos das Escrituras. Você vai aprender junto comigo aquilo que é expiação, a morte e o poder do sangue de Cristo e tantos outros assuntos que por vezes é só falado nas igrejas, nos púlpitos, e por vezes a gente fica meio sem saber, é ou não é verdade? Às vezes a gente lê na Bíblia e não consegue ter um entendimento a respeito dessa matéria ou desse assunto, mas eu tenho certeza que nesse tempo que nós vamos passar aqui, você vai ter um entendimento amplo, a sua mente vai se abrir e você vai compreender um pouco mais a respeito do amor, da misericórdia, da graça e da salvação que Cristo nos proporciona. E por isso eu quero começar com você fazendo uma oração nessa primeira aula, para que você, junto comigo, venha estar ligado ao coração de Deus nesse tempo. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela oportunidade de podermos ouvir e ensinar e aprender da sua palavra. Obrigado, Senhor, porque esse conteúdo tem chegado ao coração de tantos irmãos que, se não fosse por conta da tecnologia, isso não seria possível. Mas obrigado porque nós temos hoje aqui uma estrutura montada, nós temos possibilidade de levarmos a sua palavra não só para aqueles que estão presencialmente, mas para aqueles também que estão nas suas casas, talvez num leito de hospital. Que o Senhor possa alcançar o coração de cada um nesse momento. Que sobre nós seja derramado o espírito de conhecimento e de revelação do pleno conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Que os olhos do nosso entendimento sejam abertos para que nós possamos compreender a respeito da sua palavra e nos aprofundarmos em Ti. Obrigado por esse tempo, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o propósito da nossa disciplina, dessa disciplina Aliança de Sangue, é apresentar para você o estudo a respeito das alianças. Aliança é um tema que vem desde o Gênesis até o Apocalipse. É claro que nós não temos tempo suficiente para tecermos a respeito de todo o conteúdo, mas no tempo que nós estivermos aqui, eu quero levar você a um entendimento maior a respeito das alianças que Deus fez com os homens desde a criação até agora
e no futuro. A palavra de Deus, de acordo com um famoso escritor, ela não é propriamente entendida até que seja vista dentro de uma moldura de aliança. A palavra de Deus, ela é o livro das alianças. É o livro que fala para mim e para você quais são quais eram as alianças do passado e qual aliança nós estamos vivendo hoje. É por isso que eu quero levar você para o livro dos Salmos. Livro de Salmos, no capítulo 25 e no versículo 14. Essa, inclusive, é o versículo-chave da nossa matéria, e eu gostaria que você meditasse nele, que você também decorasse ele, se fosse possível. Salmos, capítulo 25, versículo 14, diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Algumas outras versões dizem: o segredo do Senhor está com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. O que eu percebo, meus irmãos, através da leitura desse versículo, é que Deus é quem nos revela a sua aliança. É Deus que faz com que nós conheçamos a sua aliança, os seus segredos. Deus tem um compromisso com aqueles que o temem, que é revelar para eles o seu segredo. E é por isso que, dentro desse tempo que nós vamos estar aqui, eu tenho certeza que eu e você vamos conhecer um pouco mais dos segredos do Senhor. Nós vamos conhecer um pouco mais da aliança que Ele tem conosco. Nesse momento eu queria levar você para o livro dos Efésios, carta aos Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 11. A carta de Efésios, meus irmãos, a palavra-chave da carta aos Efésios é a palavra identidade. Paulo, ele está tratando com os Efésios a respeito de identidade. E o versículo 11 diz: portanto, meus irmãos, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, esse outro tempo que Paulo está dizendo era um tempo antes de Cristo. Antes de Cristo, então, em outro tempo, vocês eram chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Então, Paulo está dizendo que em outro tempo vocês eram incircuncisos. Vocês eram gentios em outro tempo, mas agora vocês não são mais. Versículo 12 diz: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança em Deus e sem Ele no mundo. Olha só, Paulo está dizendo para mim e para você que antes de Cristo nós estávamos separados das alianças, nós estávamos alheios às alianças. Paulo está mostrando para mim e para você que antes nós não conhecíamos, nós não participávamos das alianças ou do pacto que Deus tinha. Mas olha que maravilha, o versículo 13 vem como um bálsamo no meu e no seu coração, e ele diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, pelo sangue de Cristo chegastes perto. Meus irmãos, tudo mudou quando o pacto de sangue entra na história. Tudo muda quando o sangue de Cristo entra na história. Paulo está dizendo para eles: antes vocês não participavam das alianças. Antes vocês estavam estranhos, mas agora vocês estão inseridos nas alianças, vocês são participantes. E algo que eu percebo, e Paulo está fazendo essa advertência, é que nós, muitas vezes, mesmo debaixo dessa aliança, mesmo estando dentro dessa aliança, mesmo nós não sendo mais gentios, estranhos à aliança da promessa, nós não vivemos à altura desse compromisso. Paulo está fazendo essa advertência aos Efésios. Antes vocês não eram participantes, agora vocês são. Mas se eles soubessem, pensa comigo, se eles soubessem a participação que eles tinham na aliança, você acha que Paulo ia estar fazendo essa advertência? De forma nenhuma.
Paulo está fazendo essa advertência porque mesmo eles estando debaixo ou dentro, inseridos na aliança de Cristo, eles viviam como se não soubessem disso. Eles viviam longe desse entendimento, ou eles não viviam à altura deste compromisso. Você, tenho certeza que conhece pessoas que, mesmo hoje estando debaixo ou dentro da aliança de Cristo, ela anda estranha a essa aliança, ela anda como se ela não soubesse qual é o nível de compromisso que essa aliança nos proporciona, de Deus para conosco e de nós para com Deus. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que não conhecem as promessas de Deus para aqueles que estão inseridos na aliança. E isso acontece muitas vezes porque nós não temos um entendimento conciso, um entendimento profundo a respeito daquilo que é uma aliança. E isso muitas vezes se passa pelo aspecto cultural. A cultura ocidental, ou a cultura na qual nós estamos inserida, ela não sabe muito bem o que é aliança. Se você perguntar para uma pessoa, por exemplo, o que é uma aliança? Eu tenho certeza que a maioria das respostas que você vai ouvir é que a aliança é um anel, que a aliança é um contrato que se assina no cartório, né? E que a partir daquele momento você tem, ou você contrai com aquela pessoa algumas obrigações e alguns direitos. Para nós ocidentais, a aliança muitas vezes ela é só representada por aquele anel que os casados usam, que os namorados usam, mas não se tem um entendimento profundo a respeito daquilo que é aliança. Os povos antigos, diferente de nós, eles tinham um conhecimento ou um entendimento muito mais sério, muito mais relevante do que o nosso. Os povos antigos, eles tinham rituais de aliança, e os rituais de aliança dos povos antigos sempre estava presente o sangue. Se você for estudar a respeito dos rituais que os povos orientais faziam entre si, que os povos do Oriente Médio faziam entre si, você vai perceber que nesses rituais sempre estava presente o sangue. Ou, se não estivesse presente o sangue, estava presente algo que representava o sangue. O sangue ou a sua simbologia sempre estavam inseridos em um ritual de aliança. E isso, meus irmãos, fica muito claro para nós quando nós olhamos ou vemos o capítulo 17, o versículo 11 do livro de Levítico. Queria convidar você a abrir junto comigo Levítico, capítulo 17 e versículo 11. Diz assim: porque a carne, ou porque a vida da carne está no sangue. O versículo 11 do capítulo 17 de Levítico está dizendo que a vida da carne está no sangue. Veja só, a representação do sangue numa aliança. A aliança, ela era feita entre duas pessoas, ou um povo e outro povo, e ali estava presente o sangue. E aquilo representava que aquela aliança, ela não era um simples anel, que aquela aliança não era um simples contrato, mas que aquela aliança era um compromisso de vida. Um compromisso de vida. Quando se fala em aliança de sangue, estabelece-se ali um compromisso de vida. Você quer ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo para você que nós não temos conhecimento a respeito daquilo que é compromisso. Eu tenho certeza que você tem aí no seu smartphone,
no seu computador, enfim, onde quer que você esteja assistindo essa aula, você tem aí alguns aplicativos, certo? Alguns aplicativos, WhatsApp, Instagram, Facebook, você tem diversos aplicativos e quando você foi baixar esses aplicativos, apareceu para você um ícone lá. Apareceu um ícone no qual você tinha que clicar para finalizar a instalação desse aplicativo. E lá embaixo estava escrito assim, eu li e aceito os termos de uso desse aplicativo, ou algo parecido. E você clicou e instalou, e finalizou a instalação desse aplicativo no seu telefone. Agora eu te pergunto, você leu o que estava escrito ali? Você leu da primeira até a última palavra? Diz a verdade para mim. Eu tenho certeza que a maioria daqueles que estão assistindo essa aula nesse momento não leram. E sabe por quê isso acontece? Porque nós, na nossa visão, na nossa cultura, na nossa cabeça ocidental, nós sabemos que os acordos e os contratos, eles podem ser desfeitos facilmente. Hoje você faz um contrato com alguém, amanhã você faz um contrato para desfazer aquele primeiro contrato e depois você faz um outro contrato revogando cláusulas daquela primeira revogação e vira aquela bagunça. Nós muitas vezes não temos a percepção de compromisso. Nós não sabemos o que são termos de aliança, nós não sabemos o que é um compromisso firmado com alguém que deve ser levado até o fim. Dificilmente você vai encontrar pessoas que fazem promessas, que fazem compromissos, que firmam termos e acordos, que vão com aqueles termos e acordos sem mexer neles até o final. Essa é a nossa cultura, essa é a nossa mentalidade. Nós sabemos que os acordos e os compromissos, eles podem ser desfeitos a qualquer momento. E isso nos atrapalha muito, meus irmãos, no nosso entendimento a respeito daquilo que é uma aliança com Deus. É por isso que os Efésios, a quem Paulo destina essa carta, que nós lemos aqui um trecho, eles têm essa advertência de Paulo. Paulo está dizendo, vocês estão andando estranhos à aliança de Deus, porque vocês não entenderam os termos, vocês não entenderam o compromisso exigido quando se inseriram nessa aliança, ou quando foram inseridos nessa aliança. É por isso que eu quero abordar com você alguns conceitos, ou o conceito de aliança. Você pode perceber através do versículo que nós lemos, o primeiro versículo que nós lemos hoje aqui, que é o versículo base da nossa matéria, Salmos, capítulo 25 e versículo 14, que diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Você pode perceber que esse versículo tão pequeno nos revela que Deus é um Deus de relacionamento. Ele deseja se relacionar conosco. Deus é um Deus de relacionamento e nós, seres humanos, nós somos relacionáveis. Nós fomos criados para nos relacionar. É por isso que a igreja, meus irmãos, ela se faz no coletivo. A igreja se faz no ajuntamento dos santos. Não é possível ser igreja isolado. Não é possível ser igreja dentro de casa. É claro que hoje, nesse contexto de pandemia, nós reduzimos as nossas idas à igreja, mas nós estamos conectados ao corpo, nós estamos conectados aos irmãos. Eu estou falando de pessoas que pensam que é possível sermos igreja dentro das nossas casas sozinhos, sem nos relacionarmos. Isso não é uma verdade. E nós, seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, também somos
seres relacionáveis, ou também precisamos ser seres relacionáveis. Deus, Ele é um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas que se relacionam de uma forma tão harmônica, de uma forma tão unida, que essas 3 pessoas são uma, ou é uma, né? Não sei. Mas essas 3 pessoas se tornam um. Por quê? Porque elas se relacionam de uma maneira tão intensa, de uma maneira tão agrupada entre si, que elas se tornam uma pessoa. Deus é esse Deus de relacionamento, e a Trindade nos revela o conceito de relacionamento que Deus espera que nós tenhamos um com os outros. Deus espera que nós sejamos um. É ou não é? E eu percebo que essa relação, esse tipo de relacionamento, de unidade, de união, ele foi quebrado a partir do momento que o pecado entrou no mundo. Quando o pecado entra no mundo, ele quebra esse relacionamento perfeito entre Deus e o homem, e entre os homens e os homens. O pecado, ele destrói, ele quebra o relacionamento entre Deus e os homens, e entre os homens. E só existe uma solução, uma forma para restaurar esse relacionamento, que é a aliança. A aliança, que é um acordo entre 2 partes para serem comprometidas no relacionamento. Anote isso se você puder. A aliança é um acordo entre 2 partes para serem comprometidas no seu relacionamento. A aliança, meus irmãos, ela integra princípios que garantem a preservação do relacionamento, porque apela para o caráter das partes que estabelecem. Eu tenho certeza que você que é casado, no dia que foi lá fazer a sua aliança, formalizar a sua aliança com a sua esposa ou com o seu marido, ouviu que eu vou estar com você na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te, respeitando-te todos os dias da nossa vida até que a morte nos separe. Essa é o clássico, né? São as palavras clássicas do estabelecimento de uma aliança entre um casal. Você vê que essa aliança, ela integra princípios, fidelidade, amor. Essa aliança integra esses princípios, e esses princípios preservam o relacionamento, ou esses princípios garantem a preservação desse relacionamento. E quando eu digo apelando para o caráter das partes que estabelecem, talvez você não lembre do final do seu compromisso ou da sua fala, mas você disse lá: vou estar com você na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias até que a morte nos separe. E para isso, olha só, e para isso eu empenho a minha honra. Quando uma pessoa quebra essa aliança, quebra esses princípios, ela está dizendo: eu não tenho honra. Ela está dizendo: eu não sou uma pessoa que tem honra. É por isso que quando nós falamos que a aliança apela para o caráter das partes que estabelecem, é por conta disso. As partes precisam lembrar-se sempre, sob pena de julgamento do seu caráter, que elas estabeleceram uma aliança eterna. A aliança, ela não foi feita para ser quebrada. A aliança foi feita para durar. Não só a aliança de casamento, não só a aliança que você fez um dia com o seu esposo ou com a sua esposa, mas as alianças que você faz com pessoas que estão ao seu redor. É óbvio que existem situações e situações, mas
em princípio, nós partimos do pressuposto que a aliança ela é um pacto inquebrável. É por isso, meus irmãos, que relacionamento exige compromisso. E eu queria que você anotasse aí. Relacionamento exige compromisso. Se você não for uma pessoa comprometida no seu relacionamento, não existe como ou não há maneiras desse relacionamento ser um relacionamento durável. Não existe maneira de um relacionamento ser duradouro se não há compromisso. Uma das exigências para o casamento ou para um relacionamento ser duradouro é o compromisso. E esse compromisso, ele vai levar à duração desse relacionamento. Outra coisa que o relacionamento produz é intimidade. Relacionamento produz intimidade. Quando nós dizemos produz, nós pensamos em algo que acontece naturalmente. É ou não é? Uma árvore de laranja produz laranjas. É algo que acontece naturalmente. Ou seja, os relacionamentos não podem ser forçados. Os relacionamentos precisam produzir intimidade. Não na base da força, mas no fruto. O fruto é algo que acontece naturalmente. Naturalmente, os relacionamentos produzem intimidade. Eu imagino que você se lembre aí de quando começou a namorar com a sua esposa, né? Aquele primeiro encontro, que foi, né, aquele sorrisinho meio amarelo. Mas com o tempo, as coisas foram mudando e vocês foram passando a ter intimidade entre si. E o alvo do relacionamento, meus irmãos? O alvo do relacionamento é a comunhão. O objetivo do relacionamento é que as partes estejam unidas entre si, em comum união. Você está entendendo isso comigo? Perceba, o relacionamento exige compromisso. O relacionamento produz intimidade. E o alvo do relacionamento é que as partes estejam em comunhão. As alianças, meus irmãos, elas têm o poder. A aliança ou as alianças têm o poder de restaurar os relacionamentos. Eu sei que você que se relaciona com pessoas, e eu sei que você se relaciona com muitas pessoas, você pode perceber que os relacionamentos, geralmente, eles têm algumas dificuldades, é ou não é? Os relacionamentos passam por momentos de instabilidade. Os relacionamentos, muitas vezes, passam por momentos de insegurança. Agora, nós precisamos proteger esse relacionamento das inseguranças, das instabilidades, das dificuldades pelos quais eles passam. E o que protege esses relacionamentos das inseguranças, das instabilidades, das dificuldades, são as alianças. As alianças protegem e restauram os relacionamentos. Perceba, lembra que eu disse com você que lá no Éden, quando o pecado entrou no mundo, o relacionamento foi quebrado. Mas a aliança entrou para que o relacionamento fosse restaurado. Meus irmãos, o relacionamento por si só, ele gera intimidade. Foi aquilo que nós comentamos aqui agora há poucos minutos. Relacionamento produz intimidade por si só. E você vai perceber, diferente daquilo que muitas pessoas dizem, que a intimidade, ela deixa o relacionamento vulnerável. Tem gente que diz assim, não, quanto melhor relacionamento, mais intimidade, mais forte fica. Mentira. Mentira. Quanto mais intimidade, mais vulnerável fica essa relação. Por quê? Porque as partes estão expostas. As partes estão expostas. Você pode perceber que
eu não sei se você já teve oportunidade disso, eu acredito que já, mas de entrar numa sala de aula onde você não conhecia absolutamente ninguém. E com o tempo você vai, conhecendo pessoas, vai se comunicando com elas, na hora do intervalo, quando existe um trabalho em grupo, e aí de repente tem um trabalho extra classe que precisa daquele grupo de pessoas que até então são desconhecidas entre si, se reunirem em um lugar fora da faculdade, ou fora do ambiente da escola. E aí aquelas pessoas ali vão se reunir na casa de alguém. É provável que você chegue ali com vergonha e senta e tem dificuldade até de pedir um copo d'água. Você está com a boca seca, mas você não pede um copo d'água. Por quê? Tem vergonha, não é o momento, né? Mas com o tempo vai passando e você começa a pegar um pouco de intimidade com aquela pessoa, né? As conversas ali, elas batem, é ou não é? E ali vocês começam a criar um relacionamento de amizade. Daqui a pouco um apresenta a família. Olha, esse aqui é meu pai, que vira o tio, e a mãe, que vira a tia. É ou não é? E ali você vai tendo mais intimidade. E é natural que dentro desse tipo de relacionamento, por vezes você se chateie com essa pessoa. Poxa, você fez aquilo que eu não gostei. Por quê? Porque as partes estão expostas. Então, à medida em que nós conhecemos as pessoas, nós percebemos coisas positivas delas. Nós olhamos e vemos, nossa, essa pessoa é interessante, essa pessoa é legal, eu vou ser amigo dela. E com o passar do tempo, você vai percebendo que ela também tem defeitos que você odeia, que você repugna. Mas o que é que protege essa amizade? A aliança, o compromisso. Hoje é incomum que amizades sejam feitas dessa forma, através de alianças, mas hoje nós sentimos que temos alianças com pessoas. Por quê? Porque fomos construindo essa intimidade. Você pode lembrar do tempo que você era namorado da sua esposa. Talvez vocês foram apresentados entre si por um grupo de amigos e você olhou e falou assim, gente, que mulher bonita, ou nossa, que homem bonito, E com o tempo vocês foram se aproximando, até que as conversas elas foram batendo e você já foi se alegrando, se animando, agora que eu desencalho, e aí de repente ele te convidou para ir tomar um sorvete. Qual sorvete que você gosta? Eu gosto de sorvete de chocolate. Meu Deus, eu também gosto de sorvete de chocolate. Que bênção, aleluia. Aquela coisa toda. E vamos fazer um piquenique? Vamos. Nossa, eu adoro piquenique. E você foi percebendo que aquela pessoa tinha pontos em comum entre si. E foram se relacionando. E a amizade ali foi crescendo até o ponto de virar uma paixão. E vocês começaram a namorar. E durante o tempo do namoro, vocês foram ali tendo intimidade até um dia que você fez um convite, de repente, poxa, vamos fazer um rafting. Vamos fazer nossa, mas eu não gosto de rafting, eu gosto de piquenique. Eu gosto de ficar tranquila. E de repente o seu marido um dia te chamou para pescar ou para fazer alguma coisa e você foi percebendo que nele também existiam pontos que não eram comuns entre vocês. E quem foi que revelou isso? Foi a intimidade. A intimidade vai revelando aos poucos os pontos positivos e negativos das pessoas. Eu tenho certeza que algum dia você já se perguntou, gente, como é que eu fui casar com esse homem? Gente, o que eu estou fazendo com essa mulher? Por quê? Porque é um relacionamento de intimidade. E a intimidade revela pontos positivos e negativos de ambas as pessoas. Porém, existe algo que protege esse relacionamento das vulnerabilidades, das instabilidades, das inseguranças, que é a aliança. A aliança, o compromisso.
que foi firmado entre os dois, protege o relacionamento. Quanto mais intimidade, mais vulnerabilidade. Porém, essas vulnerabilidades estão cobertas pela aliança. O relacionamento, ele é protegido pela aliança, pelo compromisso, né? E eu queria agradecer você por estar comigo nessa primeira aula, por ficar comigo aqui até o fim, e nós vamos seguir com o nosso conteúdo na próxima aula. Fica com a gente!